O que você entende como alimentos fermentados? Você conhece os processos de fermentação? Bom, nós somos o Grupo 1, responsáveis por explicar um pouco sobre os alimentos fermentados. Assista o vídeo para saber mais. Bom, vamos começar do início. Você sabe quando e onde surgiram os fermentados? Os primeiros indícios sobre o consumo de fermentados é de aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia. Mas é impossível saber ao certo onde e quando estes surgiram, já que a fermentação é um dos mais antigos processos que acompanha a civilização, mesmo que estes não soubessem de fato o que era o processo de fermentação. E o que são fermentados? Os alimentos fermentados são aqueles originados a partir do processo de fermentação. A fermentação é um processo realizado por micro-organismos a partir de diferentes fontes de carboidrato. Esse processo tem como objetivo principal gerar energia para manter os micro-organismos vivos. No entanto, a fermentação traz inúmeros benefícios na produção de alimentos, como também na conservação desses. Existem 3 tipos de fermentação: a fermentação alcoólica, a lática e a acética. A fermentação alcoólica, comumente utilizada na produção de cervejas e vinhos, recebe esse nome devido à produção de etanol e CO2 no seu produto final. Já a fermentação lática é realizada por lactobacilos e ocorre a partir dos derivados da lactose, tendo a formação de ácido pirúvico como seu produto final. Utiliza-se esse tipo de fermentação na produção de leite e iogurte. A fermentação acética caracteriza-se pelo ácido acético como seu componente final. Ocorre quando o etanol entra em contato com espécies específicas de bactérias, transformando-se em ácido acético por oxidação. Essa fermentação é muito utilizada na produção de vinagres. Quais são os alimentos fermentados? Pães, cervejas, vinhos, iogurtes, queijos, vinagre, chucrute e missô são os alimentos fermentados mais comuns. Mas existem outros que estão ganhando destaque na atualidade, como as bebidas não alcoólicas fermentadas, em especial o kombucha. E o que são bebidas não alcoólicas fermentadas? Bom, por definição, são produtos oriundos do processo de fermentação, destinados à ingestão humana em estado líquido, que tem a graduação alcoólica inferior a 0,5% em volume a 20 graus Celsius. É possível fazer esse tipo de preparação em casa? Sim, preparar bebidas fermentadas em casa é totalmente possível e, inclusive, indicado, já que você estará consumindo uma bebida natural de procedência conhecida e que traz inúmeros benefícios para a saúde. No entanto, para fazer esse tipo de preparação, é preciso conhecer o processo e os cuidados a serem tomados para evitar que esse ofereça algum risco à saúde daqueles que irão consumi-lo. Alguns desses alimentos fermentados são uma boa opção para ingerirmos bactérias probióticas que trazem benefícios para a saúde, como equilíbrio da microbiota intestinal, regulação do funcionamento do intestino, fortalecimento do sistema imunológico e ação anti-inflamatória. Quais pessoas podem consumir esse tipo de bebida? Bom, as bebidas não alcoólicas fermentadas podem ser consumidas por todas as pessoas, independente da idade, a menos que seja uma bebida de base láctea e que o indivíduo possua algum tipo de intolerância a esta. Sabemos que a alimentação brasileira é regida pelo Guia Alimentar. Bom, e o que esse fala sobre alimentos fermentados? O guia diz que alimentos fermentados são considerados alimentos minimamente processados, pois tratam-se de alimentos in natura que passaram por um processo mínimo onde não há agregação de sal, açúcares, óleos, gorduras e outras substâncias ao alimento. O guia também diz que alimentos in natura ou minimamente processados, em grande variedade e predominantemente de origem vegetal, são a base para uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa, culturalmente apropriada e promotora de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. Como deve ser o armazenamento de produtos fermentados? Bom, os produtos fermentados devem ser armazenados sob temperatura de refrigeração de 2 a 10 graus Celsius, ou seja, esses devem ser armazenados em condições que impeçam as alterações e danos ao produto. Essas informações são extremamente necessárias para o consumidor, já que o armazenamento de maneira incorreta pode impedir a manutenção de micro-organismos que possam vir a ter efeitos benéficos à saúde ou favorecer o crescimento de outras espécies de micro-organismos não desejáveis na bebida, tornando essa imprópria ao consumo. Quanto aos cuidados de higiene. Para evitar riscos na segurança dos alimentos fermentados, é importante que todos os cuidados de higiene necessários sejam seguidos.
A higiene pessoal do manipulador deve estar em dia, ou seja, esses devem lavar as mãos com frequência, utilizar touca, máscara, não utilizar adornos e não manipular o alimento sem luvas em caso de ferimentos nas mãos. Quanto aos utensílios utilizados nas preparações, esses precisam estar devidamente desinfetados com os produtos sanitizantes condizentes após cada utilização para evitar a contaminação cruzada. Também é essencial que o ambiente de preparo esteja higienizado de forma adequada para a preservação da segurança dos alimentos. Principais perigos: perigo químico, presença de resíduos defensivos, fungicidas, herbicidas, inseticidas, nas matérias-primas utilizadas na fermentação. Perigo físico, presença de matéria estranha como pedaços de insetos ou pelos de animais decorrente da má conduta de higienização. Perigo biológico, cultura iniciadora com fungos ou bactérias inapropriadas. Controle de qualidade e segurança dos alimentos fermentados. Embora os alimentos fermentados sejam geralmente considerados seguros por contarem com micro-organismos que são potenciais inibidores de micro-organismos competidores, ainda há risco à saúde associado a esse tipo de produto, especialmente quando produzidos em condições higiênicas inadequadas. A contaminação pode ocorrer em qualquer etapa do processamento, desde a produção da matéria-prima até a embalagem final do produto. Assim, a segurança alimentar e o controle de qualidade são essenciais no processo de produção. E nem os processos industriais, nem as produções artesanais de alimentos fermentados estão isentos dos potenciais riscos apresentados por micro-organismos patogênicos, deterioradores e produtores de micotoxinas. Portanto, para garantir o maior nível de segurança em ambas as produções, é essencial a adoção das boas práticas de produção, das boas práticas de fabricação e da análise de perigos e pontos críticos de controle. Em relação à legislação, não foi encontrada uma que fale especificamente sobre as bebidas fermentadas não alcoólicas. O que se sabe é que existe a legislação que fala sobre as bebidas alcoólicas fermentadas. Mas como o foco desse projeto está voltado para as bebidas não alcoólicas fermentadas, é possível destacar o que é encontrado de legislação de algumas bebidas. Por exemplo, no Brasil, a kombucha só foi regulamentada recentemente, através da Instrução Normativa número 41, de 17 de setembro de 2019, do MAPA, que define a kombucha como a bebida fermentada obtida através da respiração aeróbia e fermentação anaeróbia, do mosto obtido pela infusão ou extrato de Camellia sinensis, e açúcares por cultura simbiótica de bactérias e leveduras microbiologicamente ativas, também conhecida como SCUB. Outra bebida fermentada muito consumida é o iogurte. E na legislação dele encontramos que o iogurte ele é um produto que a fermentação se realiza por cultivos protossimbióticos, aos quais se podem acompanhar de forma complementar com outras bactérias ácido-láticas que por sua atividade vão contribuir para a determinação das características do produto final. Ainda em relação à legislação, as bebidas fermentadas não alcoólicas citadas anteriormente devem seguir as normas de rotulagem que constam em suas legislações. Para a kombucha, destaca-se que é obrigatória a declaração da graduação alcoólica na kombucha com álcool no painel principal do rótulo, expresso em porcentagem e volume. Isso também vale para a kombucha sem álcool, cujo teor alcoólico seja superior a 0,05%. Na rotulagem da kombucha sem álcool, deve ser utilizada a expressão zero álcool, no produto que contiver até 0,05% de álcool. Já na legislação do iogurte, um dos principais pontos referente à rotulagem é que para este ser considerado e classificado como um iogurte natural, o produto precisa ter utilizado exclusivamente ingredientes lácteos. É uma boa adquirir bebidas não alcoólicas fermentadas industrializadas? Atualmente, adquirir esse tipo de bebida industrializada não é a primeira opção para muitas pessoas. Isto porque o mercado artesanal de bebidas fermentadas vem crescendo muito, já que essas passam a sensação de maior qualidade. Mas será que isso é verdade? As bebidas fermentadas industrializadas contam com a adição de uma série de aditivos, como aromatizantes, corantes e conservantes, e por isso não são tão naturais quanto as preparações artesanais, e nem nutricionalmente equivalentes. Dessa forma, aprender a realizar as preparações das bebidas ou adquirir de um produtor artesanal é sim a melhor opção para aqueles que buscam manter bons hábitos alimentares. Entretanto, é preciso se manter atento quanto à segurança dos alimentos, ou seja, ter certeza de que os cuidados de higiene estão sendo seguidos. Por fim,
A fermentação de alimentos e bebidas tem despertado cada vez mais o interesse das pessoas. Isso porque, além de ser um método de conservação de alimentos, esse processo confere novas características sensoriais ao alimento, como sabores e aromas totalmente diversos. A produção de fermentados caseiros vem crescendo muito, visto que a busca por estilos de vida saudáveis vem aumentando bastante, e o consumo de fermentados é uma ótima indicação. Entretanto, é preciso saber como realizar o processo tomando todos os cuidados necessários para garantir a segurança desses.